Bem, a Pilar Quintana, que vocês já conhecem muito bem, ela nasceu em Cali, na Colômbia, em 72, se formou em comunicação social na Pontifícia Universidade Javeriana. Em Bogotá, trabalhou como roteirista de televisão e redatora publicitária antes de se dedicar inteiramente à literatura. E essa formação se sente na precisão econômica da sua prosa. Ela tem uma prosa muito precisa, que nunca desperdiça uma palavra. Em 2000, Pilar teve na turma dos 39 escritores menores de 39 anos, que é um grupo que se tornou famoso, né, escolhido pelo Rei Festival, uma lista que incluía Juan Gabriel Vázquez, que também é colombiano, a Guadalupe Nettel, mexicana, os brasileiros Adriana Lisboa, João Paulo Cuenca, Santiago Nazarian, entre outros. E, a partir daí, os prêmios não pararam. O prêmio Lamar de Letras, na Espanha, em 2010, com A Cachorra, o Prêmio Biblioteca de Narrativa Colombiana, o Pen Translates Award britânico, duas indicações ao National Book Award dos Estados Unidos. Os Abismos venceu o Prêmio Alfaguara em 2021, também foi finalista do National Book Award. E hoje, Quintana Pilar é uma das vozes mais traduzidas e lidas da literatura latino-americana contemporânea. Sua trajetória na publicação de romances, na escrita de romances, é a de uma escritora que foi se afastando progressivamente da cidade para mergulhar num território mais fundo e mais arriscado, a selva úmida do Pacífico colombiano. Com A Cachorra, de 2017, Pilar revelou os dois grandes eixos de sua poética madura, esse Pacífico como espaço literário singular e a maternidade desejada, recusada, fracassada, como problema central da experiência feminina. Damares, mulher negra do Pacífico que não consegue engravidar e adota uma cadela, é obrigada, por essa relação intensa com o animal, a refletir sobre o instinto e a maternidade. Uma novela breve de impacto enorme, cuja adaptação para o cinema, produzida pela chilena Planta e a brasileira RT Features, com roteiro de Inês Bordagaray, que também é uma convidada desta Feira do Livro, e direção de Domingas Sotomayor, estreou no último Festival de Cannes. Noite Negra, publicado agora no Brasil pela Companhia das Letras, é o livro que nos reúne aqui hoje em torno da Pilar Quintana, e onde Pilar retorna à selva do Pacífico colombiano e leva a sua narrativa ao ponto em que cada elemento do entorno tem peso, pulsação e vontade própria. Rosa deixou a cidade para construir com as próprias mãos uma casa na selva com Dini, seu companheiro irlandês. Quando ele parte por alguns dias, ela fica sozinha. A cada noite que a lua míngua e escurece, ela enfrenta a natureza ingovernável, os vizinhos que a sabem desacompanhada e um passado que não para de assediá-la. A isso se soma uma camada racial perturbadora. Rosa, mulher mestiça que sempre se julgou branca, descobre no Pacífico que carrega o racismo interiorizado de quem cresceu numa sociedade racista. O resultado é um livro que opera como thriller, como reflexão sobre o medo feminino no mundo e como exploração da nossa própria animalidade. A escritora Rosa Monteiro escreveu que Pilar Quintana maneja com maestria extraordinária um pulsar de ameaça asfixiante. Acho que essa é a melhor síntese do que nos espera nessa noite. Boa noite, Pilar. Seja bem-vinda. Muito obrigado por essa apresentação, muito obrigado também aos meus editores, à Feira do Livro e, sobretudo, muito obrigado a todas e todos vocês por estarem aqui. Eu estou extremamente nervosa, mas, sobretudo, feliz e emocionada por estar aqui com vocês. Bem, Pilar, para início da nossa conversa, você viveu
9 anos na selva do Pacífico colombiano com o seu ex-marido, que também era irlandês, assim como Ginny, o marido de Rosa, protagonista de Noite Negra. E também construíram uma casa juntos. Houve um período em que ele teve de partir e você ficou alguns meses sozinha, não é? Quanto desse tempo de solidão foi consciente? Ou seja, você já sabia que iria transformar aquela experiência num livro? E quanto só se revelou como matéria literária muito tempo depois? Acho que podemos começar por aí. De onde vem Noite Negra? Muito bem. Depois dessa pergunta, eu juro a vocês que não se trata de um livro autobiográfico. Na verdade, quando saiu, foi publicado na Colômbia, imediatamente os jornalistas me falaram: esse livro é um livro autobiográfico? Eu falei: não, a Rosa, a protagonista do livro, nasceu em 1941, eu nasci em 1972. Para os mais jovens parece que é 1942. Em 1972, a mesma coisa também, mas é muito diferente, na verdade. Há 30 anos de diferença. A Rosa foi um personagem difícil de ser construído em função dessa distância que eu tinha dela. Então, eu tive que pesquisar muito. Obviamente, em 1980, quando transcorre o livro, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu vivi essa época, mas a vivi como uma criança. Eu tive que pesquisar muito sobre as circunstâncias da violência dessa época, como se vivia nessa época, nos anos 60, como foi ir para a universidade nos anos 60. Então, fazendo esse esclarecimento, mesmo que não seja um romance autobiográfico que se distancia, de mim há muitas coisas. Se bebe de uma experiência real, que foi essa experiência de solidão. E o que eu sinto que fiz foi me concentrar os medos que eu vivenciei e a grande solidão na qual estive durante 3 meses, num período de 4 dias. Então, eu acho que nós falamos muito sobre a experiência da solidão nas cidades, não é verdade? E dizemos como o cidadão, o morador da cidade se encontra só. No entanto, essa solidão não é efetiva. O morador da cidade tem um vizinho ao lado, sai na rua, tem mais pessoas na rua, vai para a loja da esquina e fala para o comerciante, mesmo que não seja seu amigo: está chovendo. E ele diz: sim, está chovendo, responde. Não é verdade? Nesses 3 meses em que eu estive sozinha, eu tinha minha cadela, a minha gata, mas não tinha com quem constatar essa realidade. E acredito que nesse livro, nesse romance, eu comecei a perguntar a mim mesmo do que é feita a nossa realidade e por que é tão importante para nós nos mantermos conectados. Agora nós temos a internet, estamos conectados 1 minuto antes de dormir, nós estamos no celular o tempo todo. O dia inteiro, nunca estamos sós. Na minha casa, na juventude, tinha um televisor que estava sempre aceso. Na minha casa da infância, havia um rádio na cozinha, sempre estava ligado. A Rosa está num lugar onde não há luz elétrica, não há rádio, e aí tem alguns vizinhos que moram longe. E aqueles que naqueles que ela não pode confiar são ameaçadores, não tem nem mesmo um relógio, nem espelhos na casa. Essa está experimentando a solidão. E eu acredito que dessa experiência real, enquanto eu estava vivendo, eu não sei se exatamente eu sabia o que ia escrever a respeito dela, mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa importante. Eu acho que se uniu essa experiência dos 3 meses de solidão na selva
com o Me Too. Quando aconteceu o Me Too, eu comecei a tomar consciência de certos comportamentos que nós tínhamos normalizado, mas vistos à luz do Me Too, não era normal. Isso se chamava de assédio. Era assédio mesmo. Então, comecei a sentir como as mulheres sempre tínhamos vivido em lugares hostis a nós mesmos. E logo, depois de lendo sobre a situação das mulheres, eu aprendi que o lugar mais perigoso para uma mulher não era o parque à meia-noite, como tinham nos dito, mas a casa. O lugar mais perigoso para uma mulher é a sua própria casa. Então, eu acho que o Me Too e a experiência que tinha acontecido, eu comecei a pensar, eu acho que eu tenho uma história sobre o assédio, sobre como é se sentir num lugar onde você se sente em perigo e permanentemente ameaçada. Bem, a casa, ela é um motivo da literatura gótica, né? Assim, eu já li resumos que determinam que o gótico, por exemplo, é basicamente uma mulher sozinha em uma casa. Se a gente parar para pensar, sei lá, até mesmo nos grandes clássicos do cinema de terror, né? Sei lá, Bebê de Rosemary é uma mulher grávida sozinha numa casa. O Iluminado é uma mulher que é levada para um hotel totalmente abandonado, junto com, bem, infelizmente, com um escritor maluco com um machado na mão. De alguma maneira, hoje, eu já li críticas a respeito do seu trabalho, Pilar, que relacionam, entendem como sendo uma espécie de gótico latino-americano. Você tinha pensado nisso quando escolheu uma casa como um lugar de perigo para a mulher? Olha, eu continuo pensando já nessa coisa do gótico faz muito tempo. E essa é uma discussão que eu já tive com um amigo. Toda vez que eu encontro esse amigo e não tem mais ninguém, eu começo a falar sobre o gótico. E sobre, principalmente, o gótico de Cali. Ele também, da mesma época, temos a mesma idade, a gente escreve, obviamente que nós temos aí o script de Lava Perros, que está no Netflix, e com Antônio Garcia e nós escrevemos esse roteiro que está no Netflix. E, obviamente, que a gente sempre discute isso. Por quê? Porque ele falou que Buñuel era amigo de um escritor colombiano. E eles estavam um dia discutindo com o Álvaro Mutis, eu não sei se vocês conhecem Álvaro Mutis, eles estavam discutindo o gótico. E o Buñuel falava, o gótico necessita aquele clima frio, que o gótico é uma coisa europeia. Por quê? Porque necessita o inverno, aquela bruma da Europa, a escuridão. E o Álvaro disse, olha, não, olha, me dá 2 semanas, você vai ver. E ele foi por 2 semanas, durante essas 2 semanas ele voltou com um roteiro, com um conto de 40 páginas, que é a Mansão de Araucaíma. A Mansão de Araucaíma é uma história que acontece em uma fazenda aí na região cafeícola da Colômbia, que tem aí os frutíferos, e as pessoas têm... e obviamente que tem pouca roupa, porque faz calor, mas é então um gótico de clima quente. Então, essa mansão de Araucaíma é um gótico, e ele esfrega isso na cara do Buñuel. Ele morreu, mas teve um grupo de Cali, que era um grupo de cineastas, que dirigiu esse filme. E eles trabalharam nos anos 60 e 70 para fazer esse trabalho, e eles tinham essa fascinação pelo sangue. Eles fizeram filmes de vampiros de países quentes. E temos que é um escritor de Cali, que se suicidou em 1900, que Viva la Música, que está publicado já. Na verdade é um clássico, leiam esse livro. E Andrés Caicedo também adorava pop, e ele fazia filmes também ao meio-dia, 28 graus de temperatura, ele fazia uma rodagem, e obviamente que ele tinha umas obras super legais, e aí falava sobre vampiros nos ônibus públicos municipais. E o gótico floresceu em Cali, que é uma cidade quente. E falando com o Antônio Garcia, eu falei, olha, o gótico é mais antigo do que a nossa novela emblemática da Colômbia, que é Maria. É uma novela do romanticismo colombiano. É uma novela gótica
E no começo tudo é muito colorido, mas de repente, nos últimos capítulos dessa novela Maria, onde tudo fica cinza, o céu escurece, tem pássaros negros, todo mundo tá triste, e o último parágrafo é aquela que fecha como sendo uma novela gótica. E eu acho que nós, na América Latina, não sei se no Brasil vocês podem encontrar exemplos assim, mas na verdade isso floresceu. E essa novela não é somente colombiana, mas também acontece justamente no Cauca, e a capital é Cali. E fica a 20 minutos da minha cidadezinha. E obviamente que a casa do meu companheiro também estava perto ali, então é natural. É quase natural para uma mulher que nasce nos anos 70 na cidade de Cali, que cresce vendo esses filmes, que cresce lendo Andrés Caicedo, que cresce lendo literatura clássica inglesa também. Eu acho que o clássico chegasse aí. Na verdade, é normal. A Rosa, ela enfrenta a selva, né? Ela é confrontada pela selva, pela natureza. A natureza adquire um caráter opressivo e não idealizado. E existe eu li certa vez um comentário do Ricardo Piglia, né, grande escritor argentino, que mencionava um crítico americano chamado Leslie Fiedler, que dizia que a selva é o lugar por excelência do romance gótico na América. Porque na Europa, o romance gótico é contemporâneo da ascensão da burguesia e seus personagens fogem dos símbolos da ordem feudal, resumidos à perfeição pela imagem do castelo em ruínas. E a única coisa antiga no Novo Mundo é a selva. O romance gótico americano deve, então, se encontrar com encontrar suas imagens aterrorizantes na selva e nos seus habitantes, diz o Fiedler, né? Bem, em Noite Negra, a selva funciona como um terceiro personagem do livro. Ela adquire esse caráter opressivo que eu dizia, né? Um organismo que determina a respiração de Rosa, a protagonista. E, bem, como você criou esse espaço que age como se fosse um personagem? Quais recursos narrativos, né, prosódicos, sensoriais, etc., você mobilizou para que a selva deixasse de ser apenas um cenário e se tornasse um agente? Queria ouvir isso. Assim, como é que você construiu essa selva tão perigosa? Bueno, quando minha irmã foi visitar Minha por primeira irmã vez a minha foi casita de la selva, lá na minha casinha, lá na selva. A primeira vez a gente estava sentada, falando, conversando. Ela falou, ai, adoro esse silêncio. E eu viro para ela e falo, o quê? Tá louca? Que silêncio? A selva, na verdade, estava fazendo barulho. Você ouve a algazarra dos bichos, as folhas. E é pior que uma discoteca, porque tem um momento que eu quero silêncio, por favor. Esses pássaros, esses bichos fazendo barulho, não aguento. Era duro, porque ela não conseguia ouvir isso. Depois de 2 dias, aí ela começou a falar, eu agora estou ouvindo a selva. E aí, uma vez que você começa a ouvir os bichos, você já não deixa de ouvir a selva. Muitos anos depois, o meu marido trabalhava no rádio e eles tinham que buscar aí um fundo ambiental daquele pântano que temos. Na verdade, é uma planície, não uma planície, é um altiplano que fica a 2.800 metros de altitude em relação ao nível do mar. E, obviamente, que ali eles buscavam silêncio, mas não tem silêncio lá. Obviamente que tem os bichos, tem os insetos. E quando o produtor foi lá para gravar o som dessas paragens lá no altiplano, e aí eu contei essa história da minha irmã, que vinha da cidade, que nossos ouvidos estão acostumados à frequência dos carros, das sirenes, das vozes humanas, dos barulhos da cidade. E nós não conseguimos ouvir os ruídos do ambiente da selva. E esse foi o primeiro ponto. Como fazer uma selva que fosse uma selva que bota medo. E o som tinha que estar muito presente. Tinha que ter aí uma
tinha que ter um som que dava desespero no fundo. E antes de viver na selva, eu passei 6 meses naquela região boliviana. Quando você vai na Bolívia, quando você vai baixando as montanhas, tem aquela zona de transição. Eu estava fazendo mochila nessa zona de transição entre altiplano boliviano e a selva tropical. E tem esse refúgio de animais silvestres. E aí chegava aí os mochileiros e nós éramos voluntários para trabalhar nessa reabilitação dos animais que eram resgatados, naqueles animais silvestres. E eu, obviamente, que estava ali envolvida como voluntário. E os voluntários geralmente vêm da Europa. Não tinham suíços, tínhamos ingleses, e tínhamos irlandeses e alemães. E eles olhavam para mim e falavam, que bom para você, que os mosquitos não te picam. Como não? Os pernilongos me pegam sim. Eles pensavam que nós latino-americanos, não temos nenhum problema com os pernilongos e que a gente não é picado por mosquitos. Eu falei, ok, está louco. Eles tinham umas ideias absurdas. Chegou um alemão uma vez e falou, ele tirou os sapatos para ficar descalço. E ele estava lá descalço para tocar a terra, porque ele ia abraçar as árvores e estar em comunhão com a natureza, com a Pachamama. Na verdade, eu falei para ele, pelo amor de Deus, você vai tirar os sapatos para passear na selva? O que vai acontecer? Não, eu acho que é perigoso. Não, você não vai assim. E ele foi assim, descalço. Depois de 2 dias, ele volta, ele estava cheio de... Ele estava vomitando, ele ficou doente, tinha febre, teve infecções. E, obviamente, eu fui lá me ajudar. Eles falaram, olha, você está vendo? Então, você tinha que prestar atenção no que eu tinha te dito. Você tem que se proteger. Você pega uma infecção pisando descalço na selva. Então, no mundo ocidental, a gente tem aquela ideia de que a natureza é boa, na verdade. E, claro, nós, na América Latina, pensamos também, claro, que é boa a natureza. Quantas amigas falam, eu tenho essas gotas aqui naturais, olha, usa isso aqui porque é fantástico. E eu, sim, eu entendi, mas esse veneno de serpente também é natural? Então, os furacões são uma coisa natural da natureza. A natureza é boa, mas é má também. Então, você tem a luz e tem a escuridão. Essa é a natureza. E como nós também. E eu acho que quando eu estava vivendo aí na selva, eu sabia que em algum momento ia começar a escrever sobre a selva. E, obviamente, que eu comecei a escrever na selva sobre as minhas impressões, daqueles momentos que eu tinha na cidade. Eu já sabia que quando eu fosse embora da selva, eu ia continuar escrevendo sobre a selva. Eu comecei a revisar, então, a literatura colombiana e latino-americana, e eu sempre tinha aí a selva como uma presença terrível. E eu falei, por que a selva é dita como algo desse tipo? Eu gostaria de fazer um trabalho como a selva sendo um cenário natural e que, ao mesmo tempo, tenhamos aquele desafio da ideia romântica que temos da natureza e que nós temos aí algo que se enfrenta com aquele animal que somos nós. E é justamente aí onde estávamos. Tínhamos outra coisa, outro elemento que me serviu para construir essa selva como um lugar literário. Que, na verdade, eu vivia aí numa comunidade de pescadores negros, afrodescendentes. E esses pescadores são justamente aqueles que eles pescam um peixe, um mero. É um peixe de 200 quilos. E eles tiravam um mero do fundo da água. E eles conseguiam... Esses pescadores aí, eles são super fortes, porque tiraram um mero da água de 200 quilos. E os pescadores falavam, você é tão valente viver ali na selva. E eu estava aí vivendo nesse rochedo sobre a água do mar. E os pescadores, vocês nunca subiram ali? Mas é selva, você tem que conhecer. Não, eles falavam, eu tenho medo. Por que vocês têm medo? Esses pescadores são fortes, estão aqui. Mas a selva, se você está aí perto da selva, tem essa coisa aí como sendo algo assustador. E as pessoas que diziam, olha, eu vou aí para a selva e eu ouço que o meu nome, alguém está chamando e estão olhando para mim, tem os olhos ali no meio do mato que estão sempre na selva e estão olhando para mim. A Rosa tem aquela sensação de que sempre alguém está olhando para ela. Quando entramos na selva, imediatamente viramos comida, não é? Viramos um prato. Bem, voltando ao Noite Negra, Pilar, você dizia que Rosa nasceu em 1941, né? É uma mulher de uma geração diferente da sua, como você explicou. Por que essa escolha de deslocar temporalmente a protagonista em relação à sua própria experiência? E
o que esse distanciamento geracional permitiu narrativamente que uma personagem contemporânea não permitiria? Por que essa escolha? Eu sou super preguiçosa quando eu escrevo. E meus personagens de protagonistas são mulheres, mas nem sempre. Nasceram em 1984, 1976 ou 1970. E o mais próximo, 1972, porque eu conheço a experiência de uma mulher que nasceu no início dos anos 70, não é mesmo? No entanto, houve um acidente com Rosa. No livro, La Perra, Damaris mora numa casa que ela cuida, mas há vizinhos que têm uma casa muito próxima e ela vai cuidar dessa casa. Não vou contar. Não vou dar spoiler para aqueles que não leram La Perra, ou A Cachorra, e para que possam lê-la de novo. Ela vai cuidar, então, dessa casa, e essa casa é a casa da Rosa e de Jim. Eles se chamam Rosa e Jim. E eu sabia que eu ia contar a história, e aí estão velhos, Rosa e Jim. E eu sabia que eu ia contar um romance da Rosa e do Jim, com Rosa sendo a protagonista, quando eram jovens e foram morar nesse lugar e construíram a sua própria casa. Eram personagens. E aí aparecem apenas como os donos dessa casa, já não moram aí. E fiz um conto quando eram um pouco mais jovens do que no livro La Perra. La Perra ocorre em 2010. Esse outro conto é um pouco antes. A ação é um pouco antes. E aparece o Jim. E outro conto sobre Rosa, o mesmo dia em que estamos contando a história de Jim. Em algum momento eu mostrei esse conto. Um está publicado em espanhol, o outro não foi publicado, mas eu mostrei ao meu agente, ele falou, adoro esse conto. E esse personagem da Rosa é maravilhoso, porque não se trata de um conto, é um romance, é um livro, transforma num romance. Não, a novela eu tenho, o conto eu tenho, mas eu tenho, não se preocupe. E o romance era Noite Negra, quando eu comecei a trabalhar, então publiquei e não conseguia o tempo. E Rosa tinha nascido em 1972, como eu queria. E eu falei, bom, 1980 não dava certo com relação ao tempo. Então, 1941. E eu, que sou super nerd, eu tive que ler toda a história da violência na Colômbia, desde o início dos tempos até 1980, para poder entender o personagem de Rosa e entender o personagem de Jim, que é um namorado revolucionário da luta armada. Isso parece uma opção na universidade, que parecia boa. Então, essa foi a causa da distância, o motivo pelo qual houve essa distância no tempo. Esse cuento é La Rumba Son Palo Muerto? Sim? Chama La Rumba Son Palo Muerto. É um título muito estranho em espanhol, mas não posso contar, porque na última linha do romance se revela porque se chama assim. Tá bem. Você menciona, Pilar, que a tradição... Bem, a literatura colombiana tem La Vorágine, A Voragem, de José Eustacio Rivera, que é um clássico da literatura colombiana, onde a selva tem uma presença importantíssima, né? Na realidade, a selva é tudo em La Vorágine, que é a história de um poeta que sai de Bogotá e vai para a selva querendo fugir, né, escapar, mas, na realidade, encontra esse centro cosmopolita da exploração colonialista no início do século XX, porque está tudo ali, todos os estrangeiros estão ali explorando a terra. Mas, como você queria... O teu desejo como escritor era se contrapor a essa tradição masculina da literatura colombiana
E você menciona nas entrevistas a influência que algumas autoras, algumas inclusive da tua geração, tiveram sobre o trabalho e particularmente sobre a escrita de Noite Negra, que dialoga com autoras como Elisa Mujica, Sara Gallardo, né, em Esse Ruas, que está publicado aqui no Brasil, Mariana Travascio, Selva Almada, as argentinas Selva Almada e Samantha Schweblin, que eu traduzi, o Distância de Resgate, que você menciona. Essas são escritoras que exploram a psicologia profunda de personagens em ambientes rurais, ou afastados da civilização, né? O que essas autoras lhe ensinaram sobre como narrar o corpo feminino em tensão com um espaço hostil? Bom, leiam, se vocês não leram, são muito boas, parece um romance, não o livro de cinema, que é a maternidade para mim. E quando o fato de ser mãe, a distância do resgate, isso é ser mãe. Eu não sei se escrevi um pouco o livro como oposição a essa literatura selvagem da América Latina, mas é mais bebe nessa tradição. Quando saiu o livro na Colômbia, fizeram uma entrevista comigo e o entrevistador perguntou: mas que coisa surpreendente esse livro com um personagem mulher na selva. É uma coisa tão estranha, de onde saiu isso? Eu disse, bom, será que eu vejo a tradução do romance latino-americano na selva? Claro, ele não se deu conta porque ele me via só apenas como uma mulher, uma escritora. No entanto, evidentemente, nós temos essa tradução de romance selvagem ou da selva na Colômbia e na América Latina. Se há uma oposição, é que nessa novela da selva, que não é apenas latino-americana, há uma tradição de romance do personagem que, de fato, foi um homem na natureza. Isso, nós temos Jack London, que tira os seus personagens, os coloca na neve, no frio. Joseph Conrad, com o coração das trevas, com aspectos marítimos. E o homem em luta contra os elementos, Hemingway. E eu adoro esse livro. Se há alguma inovação naquilo que eu faço, é que talvez porque os meus personagens que saem para a aventura é uma mulher. Eu me perguntava, quando se lê esses romances, mas o que estão cheirando essas pessoas, esses homens que nunca lavam a roupa? Nunca lavam a roupa. Aqui nós temos um livro de uma mulher que vive uma aventura na selva, tem botas, está empunhando o facão, mas ela tem que varrer, ela tem que cozinhar, ela tem que lavar roupa, ela tem que fazer todas esses afazeres que foram determinados para a mulher. E eu acho que está isso. E a outra coisa, eu estava pensando, lendo essas autoras, mas escrevendo esse romance. Nesse romance, a Rosa e o seu marido estão começando apenas a construir a casa, e a casa ainda não tem portas nem janelas. E o marido, estrangeiro, tem que ir embora para resolver um problema do seu visto no consulado, e ela fica sozinha num lugar, numa selva que está começando a conhecer, que tendo em vista que não é um lugar idílico. Estou na natureza, eu tenho uma vida tranquila, sem se dar conta que viver na natureza é muito complexo. Esta selva está cheia de insetos, de mosquitos, de animais perigosos.
E ela está aí sozinha numa casa que não tem nem portas nem janelas. Então, de noite, tem que abaixar um plástico e assim se defende da chuva, se protege da chuva, do vento e das possíveis ameaças humanas que possam ocorrer. Ter isso é melhor do que não ter nada. Eu pensava como esta casa sem portas e nem janelas é como o corpo das mulheres, onde acham os homens que podem entrar sem pedir permissão, como se os corpos dos homens são respeitados e têm portas e janelas. Bem, Rosa também se encarrega de conseguir um salário, né, que sustente ela e o Gene enquanto eles estão nessa aventura na selva, né? Ela consegue uma sociedade com uma agência de publicidade na qual ela trabalhava. Bem, a questão da composição do realista da Noite Negra, que é uma coisa fascinante. E você comentou que isso, né, de que nos romances tradicionais de aventura, na selva, o homem, sempre com o homem no centro da narrativa, que nunca lava roupa, nunca nem os pratos, né? Porque outra pessoa provavelmente está fazendo isso, uma mulher provavelmente. Mas nós temos talvez o Coetzee, o escritor sul-africano, tem um ensaio brilhante sobre a construção do realismo a partir da descrição empírica no Robinson Crusoe, aquele homem que chega naufragado na ilha e que, para escrever o livro, precisa construir a mesa, construir o caderno, fazer todas essas pequenas construções para para criar essa realidade, para ele poder realizar as coisas que pretende realizar. Em Noite Negra, a sobrevivência na selva não é feita apenas de grandes gestas, de grandes façanhas, né, ou proezas, mas do pequeno, do infraordinário. Varrer, cortar uma goiaba, limpar. Você chamou isso de a gesta invisível que viveu. Do ponto de vista narrativo, como é que você trabalhou essa escala micro-realista, né? Do infraordinário, o cotidiano, o corpo, os insetos, a deterioração? O mosquito combina com o trabalho intelectual, Pilar? Dá para escrever sendo picado pelo pernilongo, sem que freasse o ritmo da tensão? Porque o livro é um thriller, mas, ao mesmo tempo, é interferido por esse pequeno cotidiano de Rosa, vivendo ali nessa casa sozinha. Quais foram os critérios para decidir o que entrava e o que saía na construção do texto? Muito obrigado por esta pergunta, porque quando falam do meu livro como autobiográfico, é a parte que não é autobiográfica. Essa sim é a parte autobiográfica. Como construir uma casa numa selva, como sobreviver na selva, numa área de mata. Eu cheguei na selva com as ideias que eu vou abraçar, como os alemães, né, que fizeram na Bolívia. Nós tínhamos um brote de água. Eu falei, não podemos, uma fonte de água, não posso contaminar essa fonte de água. Claro, para fazer uma casa tem que cortar algumas árvores, eu vou cortar apenas aqueles que sejam menos necessários. Uma semana depois, estávamos como o alemão, infectados pelas picadas de mosquitos, e nós tínhamos comprado, já estava sendo devorado pelo cupim. E aí nós tivemos que conseguir todos os venenos necessários para poder, na cidade mesmo. E aí eu entendi que a vida na selva é uma luta contra a selva. Ou seja, o que eu queria sobreviver na selva, eu tinha que empunhar o facão e eu tinha que lutar contra a selva. Então,
por assim dizer. Meu ex-marido entendia essa parte de construção, era assistente dele na construção, mas os espaços mortos, naquilo que ele não precisava de assistente, porque ele estava cortando, eu me dedicava a limpar ao redor. Então, limpei tudo ao redor, e aí eu cheguei na ponta até poder encontrar o mar da ponta. E eu cheguei sozinha, como as partes autobiográficas, que me serviram para poder construir com realismo de que maneira se vive na selva. Agora, eu tinha um problema de base muito grande. A novela se passa em 4 dias. Se trata de uma novela, não um romance. Todos os dias acontece a mesma coisa. Se levanta, vai para o banheiro, não tem banheiro, então faz na terra mesmo, prepara o desjejum, lava os pratos, limpa, luta contra a selva um momento, prepara o almoço, depois luta contra a selva, lava os pratos, toma banho e dorme, e vai se deitar. Como fazer, então, disso um romance que tenha atenção para poder ler? Se já leu o primeiro dia, vai ler o segundo dia. Tem que ter alguma coisa. Isso era difícil. Então, sempre se escreve entre as dúvidas. Então, o meu esposo, eu acho que eu dizia a ele, esse romance não vai funcionar. Ele perguntava por quê? Porque o protagonista fica lavando o prato o tempo todo. Me lê um parágrafo. Eu lia um parágrafo e falei, não, que merda. Muito medo, você tem que conseguir continuar. Ele me dava ânimo, me impulsionava, incentivava. O que eu tive que fazer, então, é quebrar o pacto com o leitor. E esse pacto, quando se quebra isso, não é Rosa, é um narrador externo, mas é um narrador que está focalizado na Rosa e aí conhece a história através dos olhos da Rosa e que acreditamos nela. Até que o Rosa se instala um morcego no pátio e ele acha que é vampiro. Esses vampiros se alimentam apenas de sangue. Tem alguns que são especializados em mamíferos que alimentam do nosso sangue, esses morcegos, e ela viu na vida passada na cidade como os camponeses morreram pela mordida de um morcego vampiro porque foram contagiados pela raiva e tem um pavor desse morcego vampiro. E ela, então, tenta mandá-lo embora com uma vassoura, mas, ai meu Deus, parece um ratinho, é um mamífero, não consigo bater nele, e aí tem uns baratas, mas ela não consegue afugentá-lo. Quando chegam os vizinhos, dizem, vizinhos, me ajudem, porque eu tenho atrás um morcego vampiro, me ajudem, pode ser um vampiro, e afugentem-no. E aí chegam e não tem nenhum morcego. E eu acho que aí o leitor começa a dizer-se, o que está acontecendo? O que está passando está imaginando Rosa ou de fato está acontecendo? Então, acho que cada vez mais que passam os dias de Rosa e nós não sabemos se é uma vivência real ou não, ou imaginária. Então, fica fácil, ou eu tinha esperança que podia, assim, levar o leitor até as últimas páginas, até o último dia. Bem, como a gente percebe, não é? A Pilar Quintana escreve em espanhol e a gente precisa lembrar das tradutoras. A Cachorra foi traduzida pela Lívia de Orsola. Uma salva de palmas. E Noite Negra, pela Elisa Menezes, que também está presente aqui hoje. Pilar, você nos conta que a história, embora a história aconteça em 4 dias, a história de Rosa, nós exploramos a vida inteira dela, né? Porque, inclusive, até mesmo antes dela nascer, não é? Porque a selva, a lua, a noite funcionam como pistas que delineiam o romance. A noite traça o ânimo, a lua regula a tensão discursiva e a selva dita a temperatura emocional da trama. Mas como é que você conseguiu organizar o trabalho cotidiano de Rosa, não é? Mas também estruturalmente no livro, assim, essas voltas para o passado, a alternância entre o presente comprimido nesses
apenas em 4 dias, que são os dias que o Ginny sai, viaja para resolver um problema, e no qual ela começa a pensar sobre a própria vida, sobre a solidez da relação dela com o marido. Ela começa a colocar em dúvida, será que ele volta, será que não volta? Mas, basicamente, essa distância entre o presente e o passado de Rosa, você preparou um esquema, uma cartografia temporal, algo assim, ou isso foi surgindo na medida em que você escrevia o livro? Eu sou super organizada para escrever. Eu tenho que ter um plano de trabalho. Sempre que tem que ser claro, eu tenho que saber o que vai acontecer em cada capítulo. Nesse caso, os capítulos eram dias. E eu tinha 7 dias. É como se fosse uma conta redonda. Uma história contundente que começa no domingo e acaba no domingo. Na quarta-feira, eu falei, isso não vai funcionar. Tem que acabar antes, porque eu não vou conseguir chegar no próximo domingo. Já passou tudo que aconteceu, tudo que tem que acontecer, e eu estou já só na quarta-feira. Eu cortei a história. Eu tinha tudo perfeitamente planejado. Eu tinha a vida da Rosa desde o início dos tempos. Eu fui montando a história a partir do início do personagem, que é justamente com La Perra. E aí aparecem os contos onde ela aparece, e o Jim aparece também naqueles contos do livro La Perra. E eu comecei a trabalhar justamente no planejamento da novela. Eu me sentei e comecei a estabelecer data para tudo. Então eu tenho esse plano muito firme. Eu tenho um livrinho onde eu anoto os dias, a tal hora, ela se levanta, ela vai para o banheiro, e aí eu tenho tudo que vai acontecer ali naquele dia, na novela. Está super planejado e descrito. E, obviamente, que tem coisas que vão mudando com o decorrer do tempo. Principalmente, foram muitas as viagens ao passado. E a gente mudou bastante. Eu fiz muitas versões da mesma novela. Eu tenho 8 versões nos meus arquivos. E 3 completas, eu mudei totalmente a ordem das coisas, principalmente sobre as viagens ao passado. E a novela estava muito desordenada. E eu percebi que no segundo rascunho da novela estava muito desordenado, e eu tinha que dar aí uma forma, melhorar a coisa. Como eu ia concentrar aquelas viagens ao passado, em quais momentos, em quais eram os importantes, quais não eram, e quais os que eu ia tirar, ia descartar. Era uma versão da novela que chegasse até a quarta-feira. E esse foi o primeiro rascunho. Eu li, não gostei. Eu não gostei por quê? Porque na quinta e na sexta apareciam os monstros. E é justamente... Vocês viram esses filmes de terror que são super, são arrepiar? Aí a gente vê o monstro e você vai... Que coisa, que monstro sem graça. Não é possível, agora já não tenho mais medo. Ah, sim, entendeu? Então, é justamente isso. Então, um pouco parecia que estava acontecendo isso com aqueles monstros que a Rosa tinha, e que quando eles são reais, a novela já não é mais de botar medo. Eu tive que fazer uma outra versão, mais curta. E quando foi justamente a primeira que eu comecei a ler, e é justamente com meu esposo, meu agente, veio, a gente conversou, e o agente falou, por que está acontecendo isso? Ah, isso estava na primeira versão, eu não coloquei nessa. Aí eu comecei e fiz uma terceira versão, onde eu estava incorporando eventos da primeira versão, que era maior, e isso, na verdade, fez com que eu tive que reorganizar tudo. É como se eu tivesse tendo toda aquelas partes do quebra-cabeças, tinham várias peças que eu acabei deixando fora, que eu tinha que colocar dentro de novo. Eu tive que refazer esse quebra-cabeças várias vezes, até que no final eu completei. Nada disso transparece no livro, porque é muito orgânica a construção do livro. Bem, você já disse em entrevistas que a Rosa, em Noite Negra, ela enfrenta medos mais exclusivos ou mais próprios do gênero feminino. Mas que editoras de Nova York e de Londres, que jamais pisaram numa selva, disseram que a experiência de Rosa era a experiência delas, porque o estado permanente de alerta é vivido por mulheres independentemente de onde estejam. Como você conseguiu equilibrar na narrativa o que é específico, os medos específicos da
selva colombiana e o que é universalmente reconhecível pelas mulheres? Nós, mulheres, obviamente eu pensava isso, escrevendo as mulheres vivem como animais de presa. Na savana africana sempre há aquele alerta, a ameaça vai chegar quando a gente vai caminhando aí, quando a gente está no transporte público, quando a gente está na universidade, quando a gente está no colégio, quando a gente está no nosso trabalho. E como eu disse no início, quando a gente está na nossa própria casa, nós somos presas. Justamente a nossa casa é o lugar mais perigoso para uma mulher. Então, obviamente, não são os delinquentes, nem são os desconhecidos. Aqueles que nos causam dor são quem? Os maridos, os pais, os ex-maridos, os esposos, os primos, são homens que estão próximos a elas. E, obviamente, os homens também são mortos. Tem mulheres que matam os esposos, claro, mas isso não é a norma, não é a maioria. Não é a maioria dos homens que são assassinados por mãos de suas esposas. Não, a maioria das mulheres assassinadas são assassinadas pelos próprios esposos. Então, imaginar que você está no mundo, no qual, desde criança, todos os lugares onde vai são inseguros quando você é mulher. E eu acho que é a verdade para todas as mulheres do mundo inteiro, eu acho. Nós temos essa tendência de pensar, isso acontece na Colômbia, isso acontece no Brasil, isso nos outros países. Não, na verdade isso é uma coisa generalizada. E eu tenho como certo, é tão normalizado que a gente acaba vivendo com um estresse. Obviamente que tem o impala na savana africana e tem os leões e as leoas que estão lá caçando. Bem, Noite Negra pergunta o que você chamou de a mecânica do racismo na Colômbia, mostrando como Rosa, ao se instalar num casebre de pescadores negros no Pacífico, confronta o racismo interiorizado que ela carrega sem saber. Essa camada foi planejada desde o início da concepção do livro, ou foi emergindo à medida que você mergulhava na realidade daquele território? É inevitável. E, obviamente, essa é uma conversa que nós já temos, algo que é pendente ainda na Colômbia. Eu, como Rosa, de Cali, assim como ela, e eu fui viver aí, nesse bairro de pescadores afrodescendentes. E meu avô vinha do Pacífico colombiano e ele era negro também. Mas eu jamais poderia dizer que eu sou negra, porque eu não sou negra. Na Colômbia, pelo menos, eu sou mestiça. E na Colômbia, ser mestiço, ser da minha cor é ser branco, assim como nos Estados Unidos. Eles podem dizer, eu sou marrom. Lá eu sou nos Estados Unidos, mas não no meu país. No meu país não sou. Então, na Colômbia, pelo menos no colégio, sempre eles falam que nós temos 3 sangues. O sangue indígena, o sangue espanhol e o sangue africano. E como nossa mestiçagem nos brinda de que nós sejamos racistas. Isso é falso, não é a mesma coisa. Quando você vê uma menina branca em um bairro privilegiado de Cali, onde eu cresci, eu era uma menina branquinha no Pacífico colombiano, ali, negra, que nasceu na pobreza como Damares, que é a protagonista do conto La Perra. E nós podemos ser mestiças, temos mesclas do nosso sangue e ter os 3 sangues, mas ela é negra e eu sou branca. Então, ela vai sempre sofrer discriminação estrutural, racismo estrutural. E, além disso, discriminação sutil de todo tipo, justamente pela cor da sua pele. E eu não. Eu acho que na Colômbia, essa conversa está começando agora, essa discussão está começando agora. E se eu fosse ter um personagem com esse tipo de característica, que vai morar em uma região que é de pescadores
negros, eu tenho que enunciar esse racismo, não uma coisa mais aberta, que é justamente aquele que todos facilmente podemos dizer, isso é racismo e a gente não gosta disso, mas o racismo continua, que é mais sutil e a gente continua vivendo, a gente nem percebe que isso é racismo, existe. E essa conversa é importante, essa discussão é muito importante que devemos ter na Colômbia. Bem, hoje foi o primeiro turno das eleições para a presidência da República na Colômbia. E coisa que nós acompanhamos com cuidado, porque também teremos eleições presidenciais no Brasil em outubro deste ano. Eu queria ouvir, acho que as pessoas gostariam, já que há tantas semelhanças nesse processo eleitoral na Colômbia quanto aqui, queria ouvir um pouco de você, o que você pensa a respeito, o que a bola de cristal de Pilar Quintana está antecipando, porque já deve estar para sair o resultado das eleições, não é? Teremos segundo turno, não? Sim, nós vamos ter um segundo turno de eleição na Colômbia. Eu espero, porque eu acho que deveria acabar agora. Mas eu tenho estou muito frustrada. Na Colômbia já tínhamos 200 anos de história republicana e todos os governos da Colômbia, sem exceção, sempre foram de direita, até o governo do presidente Petro. E começou a fazer já 4 anos de governo. E era a oportunidade que nós tínhamos para que a esquerda pudesse ter poder e ao final dissessem, não foi tão mal assim, para que dissessem, mas eles desperdiçaram essa oportunidade. Foi um governo que não foi um governo bom. A democracia continua, a direita não pode continuar, o Petro não foi democrata o suficiente, então chegamos nesse extremo. Mas, se foi um governo, sim, foi um governo que teve algumas práticas de nepotismo, de corrupção, mais até do que os governos anteriores de direita. E, para mim, isso acabou sendo uma decepção. Foi um governo muito decepcionante. Eu nunca vou votar na direita. Eu suponho que hoje já vamos passar a segundo turno, o candidato da esquerda vai aparecer e um dos candidatos da direita, e na segunda vou estar na Colômbia, eu vou votar na esquerda, mas eu vou fazer isso sem muita alegria. Sem a mesma esperança que eu tinha há 4 anos, quando eu pensava que eu poderia mudar com a esquerda, que a esquerda poderia ter mudado o que foi, pelo menos um pouquinho só, mudar as coisas na Colômbia. Bem, estamos chegando aos finalmente, não é? Não tenho muitas perguntas da plateia, vocês não colaboraram com esse pobre mediador. Pilar, alguns críticos têm apontado que de A Cachorra para Os Abismos e até agora A Noite Negra, você foi aperfeiçoando uma poética em que natureza, medo e corpo se entrelaçam com uma precisão sensorial. E que nesse livro, essa arquitetura narrativa chegaria ao ponto em que cada elemento do entorno tem peso, pulsação e vontade própria. Você sente que Noite Negra é uma chegada, uma síntese, ou é mais uma abertura para um território ainda mais radical da tua literatura a ser explorada num futuro breve? Obrigado por essa pergunta. Eu acho que eu estava fazendo uma exploração já há muitos anos e que escrevendo Noite Negra eu entendi o que eu queria dizer. Não sei se essa exploração está completa, mas eu digo já, isto é. Eu acho que eu venho me indagando do ser humano como animal já há muito tempo, pelo animal humano. Que animal somos na cidade, mas, sobretudo, que animal somos na selva, que a cidade continua sendo a que está nesse mundo, mas que animal nós somos? Eu acho que esta pergunta em que explode mais como resposta é Noite Negra. É um livro que fala sobre a natureza
de fora que não é diferente da natureza de dentro. É um pouco isso. Você já assistiu à adaptação de A Cachorra pela diretora Domingas Sotomayor? Gostou do que viu? A adaptação foi fiel? Poderia nos contar um pouco sobre a tua relação com a adaptação do romance para o cinema? Eu não vi o filme, apenas li o roteiro. Ela estreou há pouco tempo em Cannes. E acho que deveriam me mandar um link para poder ver, não é verdade? Assistir. Vamos fazer uma pressãozinha aí, né, pessoal? Porque acho que preciso assistir esse filme. Não assisti, eu li o roteiro. O roteiro é de Inês Bortogaray, que foi convidada para a Feira do Livro. O roteiro, não gostei muito do roteiro, é extraordinário, de fato. Não é uma adaptação fiel, é uma verdadeira adaptação. O romance não ocorre no Pacífico da Colômbia, mas do Chile, no lugar isolado. Então, o ambiente é completamente diferente, mas eu acho que o filme consegue captar essa emoção primária da protagonista, e ela não chama Damares, ela chama Silvia, com a sua cadelinha. Essa maneira diferente que nós temos que dar afeição aos animais, a solidão, o isolamento. Eu tenho muita vontade de assistir esse filme. Muito bem, gostaria de agradecer a Pilar Quintana por suas respostas maravilhosas, ao público pelo calor. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos e todas. Muito obrigado a Lívia, a Elisa, minhas tradutoras. E obrigado aos tradutores, aos intérpretes simultâneos. Muito obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!